Bom dia, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Glórias a Deus. Todo mundo feliz? Eu me lembro quando, assim que eu me converti, tinha um menino que ele era do louvor, não é o pessoal de hoje. Todos os cultos ele falava, quem está feliz? Na maior alegria, né? E eu falava, puxa vida, mas ele está sempre alegre, né? Porque Cristo nos faz alegrar. Mas eu não tinha essa compreensão, então eu ficava cobrando, não falava com ele, mas perguntava, mas porque todos os domingos ele fala, ele repetia, quem está feliz? Quem está feliz? Oh, glórias a Deus. Mais convertidos do que eu era na época, vocês são. Irmãos, quero trazer uma palavra hoje para nós refletirmos durante essa tarde, depois do almoço. Não vão dormir. Ultimamente nos domingos chove, né? Nós dormimos à tarde. Nos sábados também. Quem está de férias dorme na sexta, na quinta, na quarta, na terça e na segunda. Mas as férias estão acabando e acabaram para algumas pessoas. E nós, obrigado, Carol. E nós precisamos então pegar esse ano de 2022 e acreditar que vai ser diferente dos outros anos. Serão melhores. Ou melhor, será melhor este ano. Os dias vão ser bons para nós. Embora devo adverti-los que a palavra de Deus diz que a tendência é ser pior daqui para frente. Mas para quem tem Cristo, está bom todos os dias. Porque nós fazemos a vontade do Pai. Então, se estiver ruim, está bom. Se estiver bom, está bom também. Porque nós fazemos a vontade do Pai. Não é mais a nossa vontade. Eu quero falar de um tema hoje, mas eu vou pedir para o Léo colocar Isaías 9:6. Pode ser primeiro Isaías 7:14, Léo. Pode ser a King James, se você achar. Ou uma outra versão, não tem problema. Porque no passado, que nós vamos falar, o povo esperava a vinda do Messias. Não eram só os judeus que esperavam, irmãos. Os romanos também esperavam a vinda do Messias. Mas ele demorou a chegar. O maior profeta messiânico chamado Isaías, daquela época, de todas as épocas, ele fez uma profecia, aliás, ele fez várias profecias, e demorou a acontecer. Muitas vezes algumas profecias vão acontecer em nossas vidas e vai demorar a acontecer. E nós precisamos esperar, porque um dia acontece. Vamos ver o que está escrito em Isaías 7:14. Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Agora vamos ver o 9:6. Aí o profeta já está falando da vinda do Messias. Isaías 9:6 está escrito: afinal um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. A King James tem essa, né? É o hebraico mais o nosso idioma. Mas 700 anos aproximadamente desta profecia, o Messias não chegava. E os judeus estavam aguardando ansiosamente a vinda do rei deles, que é o nosso rei. E nós acreditamos que o Messias já veio, embora eles acreditam até hoje que ainda não veio. Mas, antes disto, havia lá, naquela época, uma convulsão social. Eram muitas coisas acontecendo. Políticos corruptos, o mundo religioso corrupto daquela época. Naquela época era Anás, os sacerdotes eram Anás e Caifás, eram homens dados às coisas não lícitas. Eles não protegiam os judeus, eles eram aliados, inclusive, dos romanos para ter benéficos.
para ser beneficiados com seus cargos, para não perder cargos. Os políticos, os governantes eram ruins. É diferente de hoje? É uma pergunta. E neste contexto apareceu várias pessoas querendo ser o Messias. O próprio Júlio César dizia que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Herodes também, Otaviano também. Aí nós podemos pensar, bom, eles eram imperadores, reis, mas eles queriam também a divindade, não bastava só aquele poder. E foi neste contexto que Jesus nasceu. Nestas questões sociais e políticas horríveis, não muito diferente de hoje. Jesus nasce e as pessoas nem percebem. Outros sim. Mas eles não acreditavam que o Messias tinha chegado. Atos 5,37, Léo, põe para nós olharmos. Olha o que Gamaliel fala. Pode pôr o 36 também, 5,36 e 37. Porque o povo começou a não acreditar, embora quando ele falou, Jesus já tinha nascido. Mas olha o que ocorreu. Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Aqui Gamaliel, o sábio Gamaliel, ele está explicando para o povo esses eventos. Agora imagina, quando esse Judas Galileu aparece, falando que ele era o Messias, que ele era o Salvador, faziam aproximadamente 6 anos que Jesus tinha nascido. Isso foi 6 anos depois de Cristo. Olha a confusão na mente das pessoas. Mas e o Messias? Ele falando que é o Messias, muitas pessoas o Messias, mas eram mentirosos. Eles não tinham o poder da divindade, não tinham o poder de Deus, porque o príncipe ele veio trazer paz. Esses homens não traziam paz, eles traziam guerra, eles traziam espada. Jesus trouxe a palavra e ainda nos deixou o Espírito Santo para nos consolar. Mas eles não conseguiram entender isto. E Jesus cresce neste contexto histórico, pregando, fazendo grandes milagres. E hoje há milagres no nosso meio, mas nossas mentes estão conturbadas. Nós estamos saindo, deixando a palavra e olhando para o mundo. E quando eu começo a olhar para as coisas, eu começo a deixar a palavra. Eu me irrito, parei de ver algumas reportagens falando de política, porque sempre no mundo haverá um lado e o outro. Nós não vamos pensar. Se alguém não pensa igual a mim, me deixa nervoso. Então, não olha. Se você quiser olhar o outro lado, não olhe, porque você vai passar nervoso. Eu comecei a olhar para a palavra de Deus. Se estiver ruim, está bom para mim. Se estiver bom, está bom para mim, porque estou fazendo a vontade de Deus. E Jesus vai contramão a essas coisas que aconteciam. Você e eu, crente, precisamos de ir na contramão dessas pessoas. Jesus não se aliou a políticos e nem ao sacerdócio da época. Jesus, ele ouvia a Deus e pregava a palavra para libertar. Hoje eu e você precisamos ouvir o Senhor e pregar a palavra para libertar. Porque tem muita gente presas em coisas, como eu já fui preso em coisas. Mas devemos, se tivermos numa prisão, que estejamos dentro da palavra de Deus, que é uma prisão com liberdade. E Jesus pregava contra essas pessoas. Jesus não submeteu aquelas autoridades corruptas, ele não se aliou a eles, ele pagou com a vida. Não vou dizer que nós vamos pagar com a vida, mas vamos pagar um alto preço por servir o Senhor. Quando Jesus cresce, ele começa a fazer os milagres. E agora nós vamos olhar o que aconteceu em Lucas 8, 26. Vamos olhar. E Marcos 5 também, e depois Mateus 8, 28. Mas eu vou te falando. Põe para nós olharmos o que está escrito em Lucas 8, 26. Nós precisamos compreender, Jesus sai, ele vai lá para uma cidade chamada Gadara. Vamos lá. Zarparam então para a região dos Gesarenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade,
possesso de demônio que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos seus sepulcros. Ao contemplar Jesus, berrou. Olha, ele gritou em alta voz, prostou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Até aí que depois os outros vai falar basicamente a mesma coisa. Irmãos, notem que o próprio demônio reconhece Jesus, Roseli, como rei, como libertador, mas os homens não reconheciam. Eles não entendiam. Mas eu até abro um parênteses aqui para entender a opinião deles, porque apareceram vários enganadores, não é verdade? Teudas, Judas, o Galileu, os reis, outros homens, e eram mentirosos. E quando vem Jesus, eles podem ter dito: olha, mais um para nos enganar. Nós estamos esperando um rei, um Messias, aquele libertador mesmo porque Jesus veio de uma outra forma, veio com um homem humilde, ele esperava um grande rei, cheio de pompas. Mas isso não aconteceu. Mas o demônio reconhece Jesus. Marcos 5 vai falar a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente. Marcos 5:1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Citou a mesma cidade. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. A mesma coisa de forma diferente. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Vamos lembrar um pouquinho. Ao avistar Jesus, ainda de longe correu e atirou aos seus pés, e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Até aqui. Este nome Legião, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Olha que esse homem estava possuído por uma legião, certo? Legião. Agora vamos olhar o que Mateus diz, porque nós precisamos entender. Mateus 8, 28, vai falar não de um demônio, não de um homem, mas de duas pessoas. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados. Saindo dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que tens nós contigo, ó Filho de Deus? Veste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Até aqui. Irmãos, nos 3 evangelhos, diz que o demônio reconhece Jesus. Mas aquele povo não reconhecia Jesus. E aqui há algo que nós precisamos entender. Mateus diz que são 2 demônios. Marcos e Lucas diz que é um demônio. Há uma compreensão que naquela época a contagem era diferente de hoje. Quando era citado 2 pessoas, ou no caso 2 demônios, mas o outro diz Marcos e Lucas diz é que o homem sim era contado, a mulher ou criança não eram contados. Então é provável que havia um homem e uma criança, ou um homem e uma mulher endemoniados. Agora, vamos entender, Lucas escreveu baseado nos evangelhos. Marcos escreve baseado no relatório de Pedro. Mas Mateus estava presente na cena. Mateus viu. Então vamos trabalhar com Mateus. Agora imagina, irmãos, Jesus
o Filho de Deus fazendo as curas, as libertações, e quando ele desce daquele barco, ele vai descer numa região, na verdade a região, né, entre Gadara e lá os Gerazenos, né? É isso? Gesarenos. É uma região. E Gadara ficava na montanha. Mas Jesus, imagina Mateus descendo com Jesus. E vem lá um endemoniado e Mateus fica olhando. Já andou com algum homem de Deus que expulsou demônios e você não sabia expulsar na época? Ou mulher, eu já vi, eu não sabia. Então eu ficava olhando como que era. E era muito bonito, para a glória de Deus, não que é bonito ver endemoniado, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que o poder de Deus liberta. E se você tiver a autoridade do Senhor, você vai pregar, você vai orar e as pessoas serão libertas. E eu vou fazer a mesma coisa. Agora imagina o privilégio daqueles discípulos, pastor Fernando, com Jesus. Eles descem do barco, logo vêm aqueles demônios e Jesus expulsa. E eles dizem que é uma legião. Mas pedem para não mandar para fora da região. Pedem para mandar para os porcos. E Jesus faz isto. Mas vamos compreender como que era a cidade de Gadara. Veja o vespeiro que Jesus estava. Lembrando que havia já uma convulsão social da época. Ali havia uma confusão grandiosa entre romanos, gregos, judeus. Era uma briga. É diferente de hoje? É uma pergunta. Gente, Jesus está naquela cidade. Veja como eram aquelas pessoas. Eles eram de predominância ou da religião greco-romana, ou seja, gregos e romanos. Cultura, religião, havia uma confusão ali. E entre tudo isso, os judeus que tinham outra compreensão. Eles adoravam o porco. Inclusive, é uma região que criavam os porcos. Havia sacrifício aos porcos. E um dos sacrifícios era para Deus, o deus Zeus. Só que eles eram tão malandros que depois do sacrifício, eles pegavam a carne do porco e vendiam nos mercados. Será que acontece isso hoje? Não sei. Eu fiquei com dó dos Zeus, né? Para eles que acreditavam, Zeus fazia tanta coisa e na hora de pegar o porquinho, eles vendiam para outras pessoas. Havia também um templo pagão daquele povo. E eles também sacrificavam os porcos. Só que isso aí era o deus Dionísio, o deus do vinho e das impurezas sexuais. E lá no templo, essas pessoas se embriagavam ou ficavam bêbadas, português claro, com o vinho, e praticavam sexos impuros. Este era o contexto da cidade que Jesus foi libertar um homem, ou dois. Este era o contexto que Jesus enfrentava daquela época. Agora imagina ele chegando naquele lugar, com essas conturbações, e vai lá e liberta aqueles homens, ou vamos falar o homem, o gadareno, fica mais compreensivo, né? Daquela prisão. Você tinha coragem de uma dessas cidades e pregar? Jesus foi, os seus discípulos foram. Educadamente eles pediram para Jesus se retirar. Agora, aquele demônio, o gadareno, endemoniado, era indiferente para aquelas pessoas. Para eles era o normal, era natural. Para eles não fazia diferença nenhuma, porque eles faziam quase as mesmas coisas escondidas, ou se não piores, porque aquele homem estava endemoniado. Eles, em plena compreensão e consciência, faziam lá aquilo que não agradava a Deus, embora eles não fossem judeus, tá, irmãos? Eles tinham lá, tanto é que eram gregos romanos, praticavam esses atos. Agora, para nós aqui, tem muitas coisas que eu e você estamos achando natural e normal. Como aqueles gadarenos achavam que aquelas práticas no templo, ou os sacrifícios dos porcos para o deus Zeus, eram normais. Que era normal também o gadareno estar endemoniado. Eu não posso achar essas coisas naturais e normais. Eu não posso mais. Agora eu tenho que ter a visão espiritual. Porque se eu não tivesse a visão espiritual, que cristão eu sou? Que cristão nós somos?
Que diferença vamos fazer nessa sociedade imunda? Quando eu falo imunda, não estou falando das pessoas, não, de pensamentos, de coisas que estão acontecendo. As pessoas são boas, mas são contaminadas, como nós somos também. Por isso que nós começamos a olhar naturalmente. E Jesus entra nesse vespeiro para libertar duas pessoas. Como ele poderia libertar a cidade toda? Mas as pessoas pediram para Jesus se retirar. Às vezes, algum ato que eu faço na minha vida e que você faz, que você volta atrás do evangelho, daquilo que você praticou, você volta às velhas práticas, você está falando a mesma coisa que os gadarenos. Olha, Jesus, tudo bem, está bom o que o senhor fez, mas saia da nossa cidade. Ou saia da minha casa. Quando eu volto à velha prática, eu estou retirando Jesus. Eu quero caminhar sozinho. Eu quero praticar outras coisas que desagradam a Deus. Então Jesus não pode estar próximo. Eu entendo, irmãos, que Jesus, ele podia fazer tantas coisas naquela cidade. E pode fazer em nossas vidas tantas coisas. Mas às vezes nós não permitimos. Às vezes eu não permito que Deus faça coisas boas na minha vida. Com medo, ou porque eu quero fazer sozinho, ou porque às vezes não acredito. Às vezes nós não acreditamos nem na nossa oração, por isso que não acontece. Mas quando você ora a outra pessoa, mesmo que eu não acredite, Deus é tão maravilhoso, que aquela pessoa até curada ou liberta, porque ele acreditou na tua oração, que você nem acreditou. E aquelas pessoas não acreditaram em Jesus. E Jesus então vai embora. Mas ele deixou provavelmente um missionário, ou dois, que deve ter pregado aos 4 cantos daquela cidade. Porque onde a palavra de Deus fica e o coração está limpo, vai sair coisas boas, vai ter plantas boas, flores vão florescer daquele lugar e vai florescer de você. Basta você querer e praticar a palavra de Deus. Agora, por que Jesus atende ali o pedido do demônio? Olha, manda nós para os porcos, mas não nos tira da região. Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Sabia também que os demônios ou aquelas pessoas eram malandrinhas. Porque qual que era a intenção deles? Bom, se Jesus nos mandar para os porcos, vai trazer prejuízo para as pessoas, para os fazendeiros. Aí eles não vão aceitar Jesus na cidade. Talvez nem nos incomode, mas eles foram expulsos. E os porcos foram para onde? Para o mar. Agora vamos entender por que tudo isso aconteceu e por que Jesus foi. Vamos voltar um pouquinho. Otaviano, um dos imperadores, dos reis imperadores, ele teve uma luta lá no mar. Ele se juntou com um homem chamado Pompeu e eles ganharam aquela batalha no mar. E Otaviano, para homenagear Júlio César, ele colocou o nome desses soldados de legião. O que o demoniado falou? Que tinha nele uma legião. Vão juntando as coisas que eu falei. Se ele para homenagear César, ele colocou o nome de legião. E esses soldados eram muito bravos, eram ferozes. Eles não tinham uma altura elevada não, irmãos. Era um pouquinho maior que eu, vejam. Para nós, né, pastor Fernando? Pastor João, estamos no nível, né? E soldados bravos, valentes, que Otaviano conseguiu. Para vocês terem uma ideia, imagina nós, na nossa pleno vigor físico, irmã, carregar durante quilômetros de quilômetros, 36 quilos só de armadura. Eu fiquei pensando, vou vir de Santo André aqui a pé, sem nada, eu vou chegar assim. Talvez nem a garrafinha de água eu consiga trazer na mão. Os caras carregavam 36 quilos durante quilômetros e quilômetros, subindo e descendo montanha. Foram esses malucos que foram tomar conta dos judeus lá em Gadara. E Gadara ficava o quê? Na montanha. Porque os porcos estavam pastando na montanha. E olha, os gadarenos tinham uma vista bela. Eles viam lá de cima, o mar da Galileia, que deve ser muito bonito, via Israel, né, que eram vizinhos, e a cidade de Tiberíades. Então eles tinham uma bela visão. Às vezes nós estamos num lugar bem alto, né, olhando coisas tão bonitas. Nós cristãos hoje, os líderes, os irmãos, os pastores,
têm o privilégio de pregar a palavra de Deus, estão altos, estão no alto, estão vendo coisas boas. Mas de repente pode acontecer algo na sua vida, porque nós começamos a enxergar naturalmente, irmãos, e voltarmos lá para trás. Eu nem vou falar o que Jesus disse, mas eu deveria falar e vou falar. Nós voltamos para o vômito do cão. O cão volta para o seu vômito. Tem crente fazendo isto. Mas aquilo que você jogou para fora, para que você quer pegar de volta? Vai para frente. É para frente. Vai lá para frente. Almeja o céu. Vamos esquecer um pouquinho as coisas. Mas às vezes nós sentimos saudades do passado. E a gente volta lá. Mas não é para ficar. Volta com o seu pensamento, mas você não volta para praticar. Mas tem crente fazendo, irmãos. E aqueles soldados fortes olhando para você. Hoje poderíamos classificar os soldados de demônios, está certo? Fortes, mais fortes que você. Você consegue ir daqui em São Bernardo a pé? Só do jeito que você está, não precisa de carregar peso, consegue? E é reto, né? Tem umas subidinhas. Ontem eu e a Beth fomos lá em Santo André, nós fomos fazer uma subidinha. Eu falei, nossa, não podia parar o carro mais perto? Olha essa subida. Tinha 30 metros, irmão. Era 5 casas, 50 metros. Eu falei, Jesus. Daí eu fiquei pensando nesses soldados. 2.000 soldados. Uma legião era mínimo. Há um consenso que são 5.000 soldados. Se forem os soldados da 10ª legião, são os mais fortes. Os melhores lutadores. Foram eles que foram lá para as montanhas olhar os judeus. O símbolo, como bom santista, eu sei que o símbolo dos santos é uma baleia, uma baleinha. E eu acho muito bacana. Então, é o símbolo dos santos, a baleia, o peixe. Como é peixe, o cristão adotou o símbolo do peixe para identificá-lo como cristãos. Então, por favor, se convertam de verdade, seus corintianos e palmeirenses são paulinos. Sejam santistas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esses soldados, ou o próprio Otaviano, o que ele fez? Olha só como se afronta as pessoas sem fazer muita coisa, né? Era um touro, o símbolo deles. Eles sabiam, né? Eles conheciam a história dos judeus, sabiam que o porco é impuro para os judeus. Tenho certeza que eles sabiam. O que eles fizeram? Colocaram um javali, que é um porquinho, na bandeira, e começavam a andar nas ruas de Jerusalém, de Israel, de Gadara, e aquela misturada toda. Imagina então eles passando com um porquinho, balançando assim, ó. É a mesma coisa de um santista ou qualquer outro torcedor na torcida do outro com a bandeira, né? Afrontando. É lógico que a minoria vai perder. E lá eles eram minoria. Então era isso que acontecia com os judeus. Humilhações, decepções, e ele esperando a vinda do Messias. Mas o Messias já estava no meio deles. Hoje nós estamos esperando a volta do Messias. E talvez demore um pouco. Muitos poderão voltar para trás, mas outros vão esperar e vão ser agraciados com a glória de Deus. Porque temos que esperar. Eles esperaram provavelmente, aproximadamente 700 anos. E quando o Messias veio, eles não conseguiram identificar. Mas Jesus disse que ia haver vários profetas. E nós já estamos vivendo no meio de falsos e vários profetas. Hoje, eu já posso afirmar que nós temos falsos profetas, como teve naquela época. E nós precisamos estar vigilantes para não sermos enganados. Porque quem for enganado vai perder a bênção. Veio até hoje, combateu um bom combate, falta pouquinho para terminar a carreira e perde, porque não chegou até o final. Faltou fôlego, faltou força. Não podemos perder esse fôlego. Então era esse contexto. Quem estava agora nas montanhas olhando os judeus? A 10ª legião. O símbolo era o porco. Aonde estavam os porcos? Na montanha. Para onde os porcos pediram para Jesus expulsar? Para onde os demônios pediram para Jesus expulsar os porcos? Desculpa, irmãos. Para onde Jesus expulsou os demônios? Para os porcos.
E para onde eles foram? De onde veio a 10ª legião? Do mar. Olha para você ver a história, que interessante que é. Jesus já sabia de tudo. E que Jesus diz? Olha, judeus, meus compatriotas, vocês também estão rejeitando a minha palavra. Os gadarenos também rejeitaram a minha palavra, pediram para eu sair da cidade deles, e eu saí. Mas eu tinha poder, como tive poder para expulsar os porcos, eu tinha poder e tenho poder para expulsar os soldados também da sua cidade, da nossa cidade. Mas porque vocês não ouvem a minha palavra, não creem em mim, eles ficarão aqui. Irmão, sabe por que muitas coisas não acontecem na minha vida? Porque eu não acredito, eu não deixo. E às vezes eu fico me perguntando, o que está faltando para acontecer? Eu não tenho respostas, sinceramente não tenho. Mas eu creio que um dia pode acontecer. Jesus tinha esse poder de mandar essas pessoas embora, irmãos. Não mandou porque eles não quiseram, eles não aceitaram Jesus. Muitos de nós estamos andando com os porquinhos debaixo do braço e não estamos também aceitando Jesus, porque estão fazendo coisas que não deveria, que não agradava. Eu aprendi uma coisa, tudo que eu for fazer na vida eu pergunto, Jesus faria? Jesus faria? Eu quero fazer algo, Jesus faria? Não, Jesus não faria, então eu não vou fazer. Ah, Jesus faz, então eu faço. Nós precisamos ter essas perguntas para nós fazermos alguma coisa em nossas vidas. Porque nós vamos cometer erros, às vezes até inconscientes, sem saber. Acho que é normal, mas não é normal. E aquelas pessoas, então, achavam, eles não tinham mais preocupação, para eles não se preocupavam com o gadareno lá endemoniado. Para eles era natural, eles já estavam convivendo com aquilo há tanto tempo. E sabe por que às vezes o crente ou as pessoas vivem uma vida miserável há muitos anos? Espiritualmente, financeiramente, profissionalmente, em todos os aspectos. É porque não vigia nesse sentido. Acha natural, acha normal, acostuma. E o ser humano, ele é agregador, ele acostuma fácil com as coisas. Até com as coisas ruins as pessoas se acostumam, já percebeu? Olha, irmãos, eu notei uma coisa, não estou depreciando nada, absolutamente, que acontece comigo também. Às vezes a gente tirava as fotos antigas, lembra quando nós tirávamos fotos? Nós estávamos vivendo num ambiente sem pintura, a gente começou a achar normal. Não vou pintar depois, não porque você não tinha dinheiro, porque você não tinha nem tempo, porque você tinha preguiça. Você não era aqueles soldados bravos, você era preguiçosinho. Brincadeira, irmão, vocês não são preguiçosos, não. Ou são? Ou tem alguém? Aí quando nós tirávamos as fotos, eu falei, Jesus Cristo, olha essa parede sem pintura aqui, eu preciso pintar. Isto é viver naturalmente. É achar que está tudo bonito quando não está, e quando você pode melhorar. Então aquelas pessoas pensavam assim, e às vezes na nossa vida nós começamos a pensar assim, mas não podemos. Oh, irmãos, é tão sério a coisa, que tudo isso acontecendo, toda essa história que eu te contei, Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele vai para o céu, e alguns anos depois aparece um homem chamado João de Giscala, é conhecido, junto com Simão Barjona. Eles, o que eles começam a fazer? João começa a dizer que ele é o Messias. Olha que contradição. Ele arregimenta um monte de soldados, um monte de homens, dizem que mais de 30.000 pessoas, e começa a fazer as rebeliões contra os romanos. O que acontece? Aí os romanos acabam com Jerusalém, matam, lógico, matam centenas de homens inocentes, que vai atrás de um falso profeta. Aí o problema de ir atrás do falso profeta. Deixaram Jesus morrer, o verdadeiro, mas foram atrás de falsos. Embora Jesus salvou milhares, mas poderia ter salvo todos naquela época. Este homem morre, e os soldados então tomam conta, aliás, Roma toma conta de Jerusalém, expulsa todos os judeus. E para eles não voltarem, o que eles fazem? Começam a morar nas suas casas, cobrem as casas com telhado romano. Isso tem provas. Eles ficam ali, e durante 400 anos eles se tornam escravos. Quantos irmãos estão escravos há quantos anos, Ricardo, que você conhece? Que você já falou da palavra de Deus para ele há 15 anos atrás, ele não teve mudança de vida porque não quis. Ele continuou escravo do vício, ele continuou escravo da bebida, das drogas. E quantos irmãos
não voltaram para trás, pararam de beber com tanto sacrifício, pararam de fumar com tanto sacrifício, e agora está vivendo uma vida boa, voltam para trás. Começam a beber, começam a fumar, começam a prejudicar, começam a abandonar a família, começam a não ter mais aquela agregação com as pessoas. Isso nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Já estou finalizando. Cadê o pessoal do louvor? Pode vir. E eu queria ler também, Léo, Isaías 1, para nós termos uma compreensão. Como é impressionante, né? Como Isaías já previa algumas coisas. Mas aqui ele já está até dizendo, né? Como Deus sofre com as pessoas que não compreendem. E aqui, com o português bem claro, é um tapa na nossa cara. Não é nem rosto, é cara. Nós precisamos ter nossas atitudes para não cair neste erro. Isaías 1:3. Pode pôr para mim Isaías 1:3? Então, isto, irmãos, nós precisamos vigiar para não acontecer nas nossas vidas. Olha que sério que está escrito. Vocês já leram um pouquinho? O boi reconhece o seu dono, e o jumento... Quem? Quem? Não ouvi. Quem? Jumento. O jumento conhece o local onde o Senhor costuma depositar alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Irmãos, o povo de Deus hoje sou eu e você. Nós somos povo de Deus. Nós precisamos de agir com sabedoria, e às vezes eu não ajo com sabedoria. Às vezes eu não faço as coisas com sabedoria. E tenho porquinhos debaixo do braço. Irmão, tem um porquinho. Quem tem porquinho debaixo do braço precisa despedi-lo urgentemente. Vai acontecer duas coisas. Jesus vai expulsar esse porquinho, que quando alguém orar, nem que você está sabendo, ele vai ser expulso. E ele vai cair lá no mar e vai te dar prejuízo ainda. O porquinho não é cheiroso não, irmãos, ele é até bonitinho, né? Me desculpe os palmeirenses, sem agredi-los, que como o símbolo dos Santos é o peixinho, viu, palmeirense? Do Palmeiras é o porquinho. E ele não cheira muito bem. Mas os palmeirenses são perfumados, eles têm o perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo precisa estar em mim. A maioria aqui não tomou banho hoje. Ou tomou banho? Tomando banho ou não, passaram um perfuminho. Nós precisamos ter esse perfume também de Cristo Jesus. Porque quando você passar, vão dizer, olha, lá está indo um crente. Da mesma maneira, quando Jesus desceu do barco, o demônio já correu. Jesus nem falou nada. Ele correu lá e se prostrou aos pés e disse, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que antecipaste a sua vinda? Irmãos, hoje nós esperamos o retorno de Jesus. E eu creio que Ele voltará. Quem crê? Você está preparado para a volta de Jesus? A sua casa está em ordem? Algum tempo atrás, eu passei muitos anos, meses, querendo decorar um versículo. Estou falando de talvez 18 anos, 17 anos atrás. Nós não tínhamos a internet igual hoje. Eu abria a Bíblia, achava e não decorava, eu não sabia onde estava o versículo. Mas todas as casas, a maioria das casas que eu ia, eu estava convertido há mais ou menos 25 anos, e muitas casas eu notava, e era uma frase muito dita na época, vocês vão lembrar dela. Ela é um pouco maior, mas que fica identificado para nós, está escrito assim, inclusive nas portas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ia numa casa e estava escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu ia nos encontros espirituais, até encontro de casais, estava escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ia lá na Bíblia e achava. Passava 2, 3 dias, uma semana, eu não me lembrava, porque eu queria recitar para as pessoas onde estava o endereço. Mas eu não tinha o endereço da palavra de Deus. Você tem o endereço da palavra de Deus? É uma pergunta. Nós precisamos ter o endereço da palavra de Deus.
está na Bíblia. Quantas vezes por semana você tem lido a Bíblia? Quantas vezes por semana você abriu o seu celular que tem a Bíblia? Na minha época não tinha a Bíblia no celular. Aliás, na época de muita gente aqui não tinha nem internet. A internet era para alguns. Hoje é para praticamente todos. Lá os índios, lá no meio do mato, tem internet. Talvez melhor que a nossa. Porque lá precisa ter uma antena muito boa. Você leu pelo menos uma vez? Se leu uma vez só, tá bom. Mas não valeu quase nada. Não mudou nada no mundo espiritual. Se você leu 2 vezes, não estou falando ler 1 hora não, irmãos. Talvez ler 10 versículos, um capítulo, meio capítulo. Se você ficar parado nele, conversar com Deus naquilo que você teve a compreensão, acendeu uma pequena luzinha dentro de você. Mas se você leu 3 vezes, com certeza seu coração estava disparado, ele disparou. É como um homem que teve um infarto, o coração parou e o médico coloca aquele aparelho. Quando dá o choque, aquela vida renasce. A sua vida vai renascer se você ler pelo menos 3 vezes por semana. Mas se você ler 4 vezes, vai ter uma explosão, uma bomba atômica dentro de você. Nunca mais você vai se afastar da palavra de Deus. Nunca mais você será enganado. Nunca mais você vai querer voltar. Ainda que você queira, você não vai conseguir. Porque a palavra vai te impulsionar para frente. Você vai evangelizar 200 vezes mais que você evangelizava, lendo apenas 4 vezes. E eu passei meses olhando, querendo saber onde estava aquele versículo. Eu vou pedir para o Léo pôr. Fica atento, por favor. Lembrou do programa Bolinha, pastor Fernando? Você assistia bastante. Mais ou menos. Ele fazia isso. Ele ou um outro, não me lembro, mas fazia um sinalzinho assim. Eu tinha que saber aquele endereço. Eu e você precisamos saber o endereço. Para minha e a sua casa servir ao Senhor. Josué 24:15 foi um dos versículos que eu decorei há muitos anos atrás. Mas eu demorei, eu não achava. E vou te contar de qual maneira eu descobri esse versículo depois de lê-lo. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Irmãos, eu demorei a achar esse versículo na minha mente, esse endereço. Mas eu daria $1 milhão que eu não tenho para quem soubesse ou acertar aonde estava escrito. Mas daria R$100. Pastor Marcondes me emprestava e eu te dava. Irmãos, por isso que eu estou dizendo que nossos olhos precisam ser puramente espirituais. Precisamos, igual a águia, acionar quando ela vai caçar o seu segundo globo ocular. Por isso que ela enxerga mais que nós. O nosso segundo globo ocular são os olhos espirituais da vida. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. E eu um dia estava sentado ou deitado, não me lembro muito bem, no sofá de casa. Tem um rack. E a Beth já havia ganhado um relógio. E lá naquele relógio estava Josué 24:15 escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu passei meses indo na Bíblia, achando, esquecendo, e o endereço estava a 2 metros da minha frente. Às vezes a palavra de Deus está 1 centímetro, 2 centímetros da sua frente e você não está enxergando. O endereço está na sua frente e você não está enxergando. Por quê? Porque não lê a Bíblia. O cristão precisa ler a Bíblia. Eu já disse aqui que desde a minha juventude eu gostava muito de ler. Hoje eu tenho lido poucos livros.
Deveria ler mais. Mas pelo menos 4 vezes por semana eu leio a Bíblia. Ah, você lê 1 hora todas as vezes? Não. Não leio 1 hora. Mas às vezes eu fico meditando, pesquisando, olhando a palavra de Deus. Agora, se eu puder dizer para você, compre livros históricos, que te ensina a história da palavra, da Bíblia, que não está lá na Bíblia, mas a história conta. Isso é maravilhoso, porque você vai entender. E você vai se encher da palavra de Deus. E vai derramar para as outras pessoas. É o que eu quero na minha vida. Mas para encher com a palavra de Deus, precisa de trabalho. Nós precisamos ser soldados fortes e valentes. Porque somente os soldados fortes e valentes que ganham guerra. Amém, meus irmãos?